Olá! Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Cantares 4. Amiga, antes desse vídeo começar, eu já quero falar que enquanto esse vídeo durar, nós seremos melhores amigas. E amiga, você sabe que melhores amigas são sinceras umas com as outras, né? Lógico, assim como eu, acho que você também já teve melhor amiga falsa, né? Mas assim, não, amiga, calma, tá bom? Calma que eu não sou assim. Hoje o papo aqui vai ser tapa na cara, vai ser amor. Tapa na cara e amor, no sentido bom, tá bom? No sentido bom, tá? Porque a verdade, ela, ao mesmo tempo que ela confronta, ela também traz amor. Amiga, hoje a gente precisa falar sobre algo que, cara, pelo amor de Deus, são esses funks hoje em dia. Eu sei que não é só funk, hoje em dia tá tendo sertanejo, tá tendo pagode. Eu imagino assim, um cara que, a maioria, tá bom? O compositor pega um papel assim e fala, o que eu vou escrever de música? Já sei, deixa eu abrir aqui o site pornográfico e vou escrever tudo o que tá acontecendo. Só que, amiga, papo de visão. Você, nem eu, tá? Nem eu. A gente não percebe o quão grave isso é. Essas músicas atuais. E eu quero falar nesse vídeo que eu sou cristã e eu tenho algumas coisas que Deus fala pra você. Aí você fala, não quero ouvir essas coisas de Deus, não. Amiga, fica à vontade, tá? Pra se retirar. Mas, entenda uma coisa. Deus, Ele te criou. Em Salmo 139 vai falar. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de forma assombrosamente maravilhosa. E quando Ele fala isso, amiga, não dá pra você enxergar o quão Ele ama a gente. Então, se Ele ama a gente, não faz sentido que tudo aquilo que tá na Bíblia é por amor. Deus te ama. Ele te deixou um livro em que nesse livro Ele só tá mostrando o quão Ele é apaixonado, ele é obcecado por você, ele te ama. Então tudo que ele estabelece, amiga, tudo que ele fala é pro seu bem. Só que o problema nosso é a gente querer fazer a nossa própria vontade e fugir da vontade de Deus, né? É o famoso síndrome de Eva, né? Adão e Eva. De querer tirar as vontades de Deus e fazer as nossas vontades. Agora eu sou o centro, Deus não é o centro. Agora eu sou a primeira coisa, Deus não é mais a primeira coisa. Então para de ter essa síndrome de Adão e Eva e tudo que Deus fala é pro seu bem, tá bom? Mesmo que às vezes fique desconfortável pra você. Você acha que eu não queria estar fumando pod, amiga? Hein? É tudo pro bem. Eu não queria estar fumando pod, tá? Eu já... Cara, Deus é tão bom, amiga. Dá um corte nesse vídeo de funk. Deus é tão bom, eu era viciada em nicotina. Amava fumar. Imagina eu brava, estressada com o trabalho, fumava e eu... Nossa, eu já ficava outra pessoa. Não maconha, tá? Eu nunca fumei droga, era mais pod e cigarro mesmo. Só que Deus ele é tão bom, cara, que quando eu conheci ele me mostrou isso e tudo mais. Foi uma opção minha. Porque Deus deu livre-arbítrio pra gente. E é tão bom, amiga, que quando eu comecei a pedir ajuda pra Ele, pro Espírito Santo, né? Tem uma coisa, se você quer melhorar em santidade, você não vai conseguir sozinha. Você só consegue com a ajuda do Espírito Santo. Na Bíblia fala. Olha lá em Romanos 8:13 vai falar sobre isso, sobre santidade. E em Gálatas 5:16 vai falar, deixem que o Espírito... Presta atenção, amiga. Deixe que o Espírito Santo guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Sem o Espírito Santo você não consegue santidade, tá? Aí, amiga, quando eu pedi ajuda dele, ele me ajudou. E hoje em dia, cara, o meu irmão, ele fuma esse trem aí. Putz grila, cara. A vontade de vomitar vem muito forte na minha vida. Mas, amiga, vamos lá. Músicas seculares. Isso foi uma das primeiras coisas que o Senhor mudou em mim. Que eu parei de normalizar, sabe? Eu acho muito feio essas mulheres conseguem numa boa ouvir essas músicas que estão acabando com o corpo dela. Amiga, mulheres bonitas, feitas imagem e semelhança do Senhor, ouvindo essas músicas e curtindo. Primeiro ponto que você tem que entender, amiga, é impossível uma mulher que se valoriza escutar funk, música secular, música feia numa boa. Amiga, o funk é muito mais do que você imagina. Para pra pensar, quando você tá ouvindo uma música de senta, senta, roça, roça, né, pra não falar outras coisas que são bem mais feias. Amiga, você acha mesmo que essas cenas que você fica cantando ou a sua amiguinha fica cantando, você acha mesmo que essas cenas não passam na mente da pessoa, nos pensamentos? Um dos problemas das músicas seculares é que as letras interferem no nosso coração, mancham a nossa mente. Tem algumas meninas que falam, não, é que eu gosto da batida. Amiga, pelo amor de Deus, cara, vai abrir o Spotify. Abre o Spotify que tem um monte de cantores. Inclusive, eu vou até deixar lá no Instagram. Tem um monte de cantores que fazem música eletrônica, fazem funks cristãos. Entenda uma coisa, amiga, se você quer atingir a sua melhor versão, se você quer ser uma pessoa melhor emocionalmente, você tem que parar
de ficar imitando os comportamentos do mundo. Amiga, em Provérbios 4:23 vai falar: acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Preste atenção, pois ele dirige o rumo da sua vida. Vamos falar de filme também? Quando você vê filme com cenas sexuais, você se submete a assistir isso, a colocar os seus olhos nisso ou os seus ouvidos a ouvir essas letras, o teu coração está sendo colocado nesses lugares. Então, amiga, você pode perceber que quando você assiste um filme com cenas sexuais, você começa a sonhar com sexo. Não coloque teu coração em coisas sujas, em conversas sujas com as suas amigas. Eu lembro uma vez que eu tava em casa, veio 2 amigas minhas e elas começaram a falar de sexo. Eu nem sei falar sobre isso, graças a Deus. E elas começavam a falar sobre sexo e isso, e elas falavam de uma forma muito detalhada, e eu comecei a imaginar aquilo, sabe? Eu comecei a imaginar aquilo, começou a crescer desejo no meu coração, os meus pensamentos já estavam sujos, e poderia ter sido um motivo de eu ter caído em pecado, amiga. De que forma cair em pecado? Crescer em mim o desejo sexual, masturbação, que é um dos tipos de imoralidade sexual, buscar sexo com alguém. Isso são coisas, amigas, que você não pode expor o seu coração. Se você tá lutando contra o pecado, você tem que aprender a sair de gatilhos, amiga. Aqui fala, amiga, guarde seu coração, pois ele dirige os rumos da sua vida. Então, amiga, recapitulando, cuidado com essas músicas, porque tu ouve, colocou teu foninho de ouvido, ou ligou uma caixa de som lá, você ouve aquilo, prostituição, senta, roça, roça, e você ouvindo aquilo, automaticamente, amiga, para! Se você não pensar isso, você tá sendo totalmente idiota, com todo respeito. Automaticamente tu ouve, sobre pros teus pensamentos, automaticamente isso vira uma tentação, né? Os seus pensamentos de início. Só que aí você começa a alimentar esses pensamentos, sabe? Aquele pensamento sexual vem crescendo dentro de você, você se imagina já naquilo. Imagina com outra pessoa, imagina, então, sei lá, o cantor com a mulher que ele tá falando na música. E, amiga, isso, os nossos pensamentos estão afetando o nosso coração também. É a coisa mais linda quando Davi fala para purificar o coração dele. Lá em Salmo 51, quando ele tá em arrependimento, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Toma cuidado com o teu coração, amiga. Deus, ele é muito claro. Pra você enxergar o quão Deus te ama, ele tá te avisando. Continuando, esses pensamentos e esse coração sujo resulta em ações ruins. Eu já vivi isso, amiga, de eu estar assistindo filme, música também, essas músicas feias aí que esse pessoal fica ouvindo, de pensar isso em mim, eu ficar com vontade, estimular algo que despertando algo que não é pra ser despertado. E aqui, amiga, eu vou falar de sexo, eu vou falar de vontade sexual, eu falo, amiga, em todos os meus vídeos, se você olhar, eu falo abertamente disso, porque não tem problema eu falar disso. Eu preciso, as pessoas precisam se levantar pra falar disso, sabe? Você não acha dolorido uma mulher que ela foi planejada por Deus, cantando essas músicas que estão, ó, pá, 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 cortando o valor delas? Eu vejo um monte de amigas minhas que postam stories, porque a mulher pega o celular, gruda, liga a câmera e começa a dançar. E a música, o cantor tá falando assim: ah, eu vou bater na cara da minha namorada, eu vou bater nela porque ela é uma prostituta, essa roupa dela tá me instigando, eu vou pegar a melhor amiga dela, ah, ela é gostosa porque o peito dela, ah, não, é que ela tem que ter peito, ela tem que ter bunda, e a mulher tá lá, dançando, e ela mal sabe, ela não tá nem, ela tá cagando porque que o cantor tá falando do valor dela. Se ele tá falando que o corpo dela é um objeto, ela tá cantando e ela tá dançando isso. São coisas que a gente tá normalizando, amiga, presta atenção no que eu vou te falar. Coisas que a gente está normalizando, que vai criando uma geração corrompida. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma menina de 10 anos no show de não sei quem, chorando. Ah, aquela menina do Job, perdi pro Job, Tigrinho, sei lá. E a menina no show chorando, de 10 anos, galera. Pelo amor de Deus, cara. Chega de normalizar isso, amiga. Pelo amor de Deus. Eu levanto, amiga. Eu nem sou mãe, eu nem tenho idade pra pensar nisso. Mas, amiga, pelo amor de Deus, pelo bem das nossas filhas e dos nossos filhos, porque eu já me preocupo, porque vai ser difícil. Vai ser difícil ter uma criança com essa educação que o mundo tem aplaudido. Você não pensa no seu futuro filho, amiga? E algo, amiga, que é muito importante você saber, é que essas músicas que a gente declara em alta voz, aquela tinha MC Pipoquinha. A MC Pipoquinha é a que eu, sei lá, mais vejo, que é uma mulher que fala mal das próprias mulheres, que se
que coloca as mulheres como objeto. Essa pipoquinha, amiga, se quando você canta uma música dela ou aplaude, isso pode interferir na tua identidade em Deus. Porque agora você precisa ter silicone, você precisa ter bunda, você precisa ter cílios postiços, você precisa ter o nariz enfiado pra cima igual uma agulha, você precisa ter uma unha do certo tamanho. Isso, amiga, tá acabando com a tua identidade, porque agora eles estão estabelecendo um padrão que você tem que seguir. Sendo que na Bíblia, em Salmo 139, o Senhor fala que te fez de forma assombrosamente maravilhosa. Na Bíblia, o Senhor vai falar que Ele já pensou em você, que antes mesmo dele criar o mundo, Ele já pensou na gente, Ele já amou a gente. Isso mexe com a tua autoestima, mexe com a tua identidade. A verdade, o que você precisa seguir ou não seguir, tá na Bíblia, cara. Porque, amiga, a palavra dele importa muito mais do que de um ser humano pecador. Todo mundo é pecador, todo mundo é sujo, nasceu no mundo sujo, tem pensamentos ruins, todo mundo é pecador. E a palavra dele vale muito mais. E amiga, eu preciso te dar um toque também. Certa vez me mandaram uma mensagem na caixinha de pergunta falando assim: estou conhecendo um homem, mas ele ouve funk feio. Isso me desmotiva. É lógico que vai te desmotivar, amiga. O cara ouve funk. Você acha que não passa as coisinhas feias na mente dele? É surreal. Certa vez eu vi um vídeo que o cara, sabe essas pessoas que saem entrevistando outras em Reels aí? Certa vez um menino saiu na rua, um rapaz, um homem já, entrevistou 2 menininhos. Acredito que eles tinham o quê? 12, 13 anos. Eles estavam falando de uma balada que chama The Choice. Ele falou assim: meu, vocês conhecem uma tal de The Choice? Aí os menininhos de 12 anos falou assim: oxi, eu fiz história nessa balada, eu peguei todo mundo. E ele tava falando. E eu ficando assim, Jesus amado. Eu já vi, amiga, meninos assim dessa idade que ao ouvir funk, por exemplo, o cara tá falando que, vou pagar 4 prostitutas. Você acha que essas músicas, amigas, não contaminam esses meninos? Eles devem escutar aquelas músicas e falar: meu Deus, esse MC aqui, ele pega geral, eu também quero. As crianças estão crescendo com isso hoje em dia, amiga. Por isso que TikTok é um perigo. Jesus amado. Eu vejo essas crianças aí de 4 anos de idade, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, com o celular na mão, eu falo: meu Deus. E amiga, um boyzinho que ouve funk, como que você acha que tá o relacionamento dele com Deus, amiga? Ouvindo essas músicas feias, aplaudindo essa música feia. Isso só mostra o que passa dentro do coração dele. Você entende, amiga, que essas músicas, elas estão ferindo a sua identidade, coisas que não condiz com o valor que Deus diz que nós temos, amiga. Em Provérbios 31:10 vai falar que a mulher ela ultrapassa o valor de rubis. Você acha mesmo que essas músicas estão tratando a gente assim, que tá valorizando o nosso corpo? Eu vejo muitas pessoas, mulheres de um movimento aí que é grande, né, que tá crescendo, vem crescendo, que falam sobre as mulheres, sororidade, não sei o que lá. Mas se tu abrir a playlist do Spotify delas, amiga, vai estar cheio de senta, senta, roça, roça. Na Bíblia fala que a gente conhece as pessoas de verdade através dos frutos que ela tem. E, amiga, eu sinceramente vejo muito Deus chorando vendo essas músicas que têm crescido, que vem crescendo hoje em dia. Essas mulheres que ficam dançando essas músicas, aplaudindo. E, amiga, se você conseguiu tirar alguma lição desse vídeo, eu fico muito feliz. Amiga, se você ouve música assim e nunca percebeu o quão é sério isso, amiga, pra você ver o quão sério é isso, quando eu não tinha minha vida com Deus, eu gostava muito de chegar na minha casa, eu trancava o meu quarto, fechava as janelas, ligava a JBL, colocava essas músicas aí, tuts, e eu começava a fumar. E uma vez, mesmo convertida, eu fui ouvir a playlist, falei: nossa, vamos ouvir minha playlist do passado? Eu lembro que conforme eu escutava, amiga, ia dando vontade de fumar, eu ficava pensando nas coisas que não era pra pensar e etc, sabe? É um processo, amiga, que envolve santidade. Se você, na Bíblia fala, sem santidade ninguém verá Deus. Santidade, Deus, ele nos chama, amiga, pra ser diferente das pessoas do mundo, pra gente não ficar imitando o comportamento das pessoas do mundo, a gente ser separado. A santidade significa ser separado. Eu amo falar isso em todos os meus vídeos. E Deus nos convida pra ser separado assim, você pode ter certeza, amiga. Se você pedir ajuda do Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai trazer coisas melhores pra você. E é um processo, amiga, é um processo. O que você tem que fazer é, logo de cara, você excluir a sua playlist. Não faça igual eu deixei minha playlist. Exclui a sua playlist, que já é um grande passo pra você. E, amiga, eu espero mesmo que você também possa compartilhar com as pessoas isso que eu te falei agora. E há diversos músicos cristãos, amiga, que fazem, DJs. Eu sempre gostei daqueles batidão. Eu ia naqueles
naqueles, não é baile funk, era festa universitária, que tinha um paredão, amiga. Eu ficava bem colada no paredão, porque eu gostava da batida E hoje em dia existe músicas assim, amiga, sabe? Foi muito difícil. Às vezes, mesmo convertida, eu gostava de ouvir as músicas pela batida. Só que hoje em dia há muitas músicas que tem essa batida e não tá falando mal das mulheres, nem de Deus, nem de coisas de droga, de bebidas e etc. O Espírito Santo automaticamente, ele vai mudando isso em você. Vai ter uma hora que você vai ouvir alguém ouvindo essa música e vai falar, meu Deus, como que essa pessoa consegue? Então eu venho orando em nome de Jesus para que ele abra os seus olhos e ouvidos, para perceber o quão isso é sério, Senhor. Eu venho pedindo para que o Senhor apresente novos artistas a essas meninas, Pai, para que a mente e o coração delas sejam purificados pela graça, pelo nome do Senhor, que pensamentos sujos, que vontades sexuais sejam quebradas em nome de Jesus. Mostra para elas, Pai, o quão é delicioso dançar na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amiga, se você gostou desse vídeo, like. Amiga, deu meu horário de almoço, mas segue lá no Instagram que eu posto muito mais disso, tá bom? Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu falo lá no Instagram ou eu posto uma parte 2 disso, tá? Amiga, eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Tchau!